Olá, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez estamos juntos aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sociologia. A gente vai tentar entender desenvolvimento político-econômico do Brasil. A gente vai ver um panorama bem rápido aqui, bem reduzido, do Brasil, colônia, república, reinado, república, da fase da questão econômica aqui. Bom, emergência e expansão do mercado capitalista moderno, a inserção do Brasil nesse mercado. A gente começa no período pré-colonial, apenas extração de riqueza, né? Nesse momento aí, pau-brasil, mas algumas outras coisas aqui. E o Brasil começa uma tradição, nesse momento, de exportar riqueza, né? E concentrar riqueza também. Mais à frente, né? Após 1930, começa a triangular de cana-de-açúcar, os produtos como cachaça, madeira, Brasil, África, Europa. Produtos minerais, algodão também. Então já no período colonial brasileiro. Bom, nesse período os europeus tiveram que interagir com os nossos nativos, né? E aí a gente teve um grande problema aí, não só econômico, mas humanitário. Alguns mortos por armas, mas a maioria dos nossos indígenas foram mortos porque foram contaminados por doenças que para o europeu eles tinham a defesa, né? A defesa no seu corpo. Só que os nossos indígenas nunca tiveram contato com certas gripes, certas doenças desse tipo, então muita gente morreu doente, né? Uma doença que para o europeu não tinha muito problema. Bom, o Brasil já começava a servir a indústria capitalista mundial, europeia, né? No entanto, escravista e subserviente. Bom, determinismo cultural. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente falar da questão humanitária nesse período aí, né? Bom, algumas sociedades aqui, tribais, tinham o hábito da antropofagia, que não tinham o hábito de comer carne humana todo dia. O que eles faziam? Um ritual de guerreiros que muitas vezes, como um guerreiro muito famoso, muito bravo, morria. O ritual, eles acreditavam que comendo a carne desse guerreiro, eles receberiam deles, né, a bravura e a coragem dele. Bom, fomos logo classificados como bárbaros e atrasados, né? Eles faziam isso por uma questão ritualista, costume, né? Nesse sentido, nós não seríamos, os nossos indígenas não poderiam ser considerados bárbaros ou atrasados. O que a gente considera, o que as ciências sociais entendem hoje? O Brasil teve uma linha de desenvolvimento cultural totalmente diferente do europeu. A gente não pode ser comparado ao europeu de forma nenhuma, não é isso? E no contexto dessa dominação europeia, em relação aos ameríndios, os índios da América, houve um choque cultural assim, extremamente contraditório. Em alguns momentos conflituosos e em outros momentos harmônicos. Algumas tribos viraram amigas dos portugueses ou dos espanhóis, por causa da questão comercial, né? O pau-brasil, por exemplo, quem ia lá no meio da mata extrair eram os indígenas, e os portugueses pegavam ali no litoral, certo? Bom, a gente tem uma nação, tinha uma nação e tem uma nação plural em termos culturais, mas na questão de produção financeira nós éramos somente produtores de commodities, como pau-brasil, cana-de-açúcar, depois café. E a gente teve uma tradição muito grande que nos atrasou muito. 1808, chegamos lá, abertura dos portos, né? Fim do pacto colonial, permissão de comercializar com países chamados países amigos. Mas, na verdade, esse aumento de fluxo de comércio aqui estava muito relacionado às necessidades da corte portuguesa que estava aqui. Melhorou muito a vida dos brasileiros nesse momento, não. O café já começava a ser o grande produto agrícola, né? Responsável por grande parte do produto interno brasileiro. Começa ali a crescer o ouro negro no Brasil. Bom, 1822, 7 de setembro, a gente não tem nada para comemorar, né? O Brasil torna-se independente politicamente, mas financeiramente ainda continua. O absurdo, o Brasil teve o absurdo de indenizar Portugal pela perda da colônia. Né? Ainda teve que comprar a Biblioteca Nacional. Seriam as indenizações a compra da independência? Bom, a gente teve surtos de empreendimentos industriais muito pequenos no final do século XIX, comparando
de Mauá, muito pessoal, né? E aí a gente trabalha com a teoria da dependência. O setor mais dinâmico na geração de riquezas é o café. Então, o Brasil é muito dependente do café. Externamente produzimos relações capitalistas e internamente a produção acontecia de maneira escravista. O Brasil não se adequa de forma nenhuma aos modos de produção listados por Marx. Nós não passamos por comunal, asiático, escravista, feudal, capitalista, nada disso. A gente precisa entender que o Brasil teve uma outra forma de desenvolvimento, né? Pensar que o Brasil passou por essas fases listadas por Marx, uma visão eurocêntrica, egocêntrica, evolucionista, etnocêntrica. A gente precisa entender isso. Nós não somos inferiores, somos apenas diferentes do ponto de vista da evolução. Uma evolução um pouco diferente. Bom, Antônio Carlos Mazeu trabalha com essa ideia que a gente vai falar. Segundo ele, o Brasil sempre foi tratado como uma empresa capitalista produtora para o sistema internacional de circulação de mercadorias e capital, sem considerar as populações e as culturas, integrando o país ao sistema mundial e capitalista. Mesmo havendo formas de organização escravista, nós continuávamos a ser escravistas, plantation, né? um só produto para exportação e com mão de obra escravista. A desigualdade social também é uma marca da nossa história, né? Sempre tiveram um número pequeno de pessoas da elite agrária no poder do nosso país. Em 1850, a lei que deixa bem claro isso, a lei de terras. O que diz essa lei? A partir de 1850, só se pode ter terras se você puder comprar. E quem podia comprar terra? Apenas a elite agrária. Os escravos soltos ou os imigrantes não teriam condição. Então, continuou centralizada a riqueza na mão de muito poucos ainda. Certo? Não é a única possibilidade, era trabalhar para a elite. Dessa forma, o Brasil era muito capitalista, né? Bom, em 1888 acabou a escravidão legal, né? Aumentou a quantidade de consumidores, mesmo que, segundo as pesquisas, somente 10%